Sejam muito bem-vindos ao Prestando Contas do portal Times Brasília. A gente está fazendo uma série de vídeos com pré-candidatos aqui do Distrito Federal, onde você vai poder conhecer um pouquinho das ideologias, dos projetos, do que eles acreditam. E assim você vai poder votar de maneira mais consciente. Hoje a gente está aqui com o nosso entrevistado de hoje, Paulo Roque. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse portal extremamente conceituado, falando aí para todo o Distrito Federal. Tá preparado? Muito. Nunca me preparei tanto. Então vamos começar. Paulo, a gente sabe que teve um corte de gastos em muitos dos partidos e a gente quer saber, muitos têm feito, vai ter que fazer campanha com menos recursos. O que você acredita que é possível fazer isso, fazer mais campanha, uma melhor campanha com menos recursos? Como é que a gente faz isso? Larissa, essa é a maior especialidade do Novo, meu partido. Meu partido nunca usou fundo eleitoral, nunca usou fundo partidário. E nossas campanhas sempre foram campanhas muito baratas. Isso não nos impediu de eleger na última legislatura 8 parlamentares. Então a média de gastos de uma campanha do Novo é uma média aí de um deputado estadual, média de 25, 30 mil reais. Tá certo? Quando os outros partidos gastam 400, 500, 600 milhões para eleger um parlamentar. Então, como é que você deve fazer campanha? Deve fazer campanha com argumento, com planejamento, com argumento. Eu sempre desconfio de muito dinheiro na campanha. Muito dinheiro na campanha, às vezes, não rima com convencimento. Rima com outras coisas que esse país, se quiser ir para frente, quiser ter uma democracia estável, ele não pode permitir. Contra essas situações que o Novo sempre lutou, e por isso que eu tive o orgulho de ser o advogado do Novo, de ir até o Supremo contra o fundão eleitoral. Nós aumentamos, já era 800 milhões na última campanha, agora 2 bilhões já estava previsto, não estavam satisfeitos, aumentaram para 5 bilhões. Um absurdo total, no país onde 30 milhões de pessoas, de famílias, vivem com até um salário mínimo. Como é que nós podemos permitir esse estado de coisa? E o Novo dá seu exemplo. O Novo fala e faz. Bom, a gente separou aqui algumas pautas de comissões que são específicas para o Senado, algumas de muitos, né, porque o Senado trabalha com várias comissões. Eu vou falar aqui para você e eu quero que você faça um ranqueamento da que você considera mais urgente ou mais relevante para menos, ok? Temos infraestrutura, educação, meio ambiente, direitos humanos, agricultura e reforma agrária, economia e segurança pública. 40 segundos. Primeiro, o seguinte, não dá para você dizer qual pauta é prioritária, porque num setor pode ser uma e outro setor pode ser absolutamente outra. Então, mas educação está sempre aqui. Você não colocou aí, mas saúde tem que estar ao lado também. Então hoje o Brasil precisa muito de infraestrutura. O que nós vamos fazer com infraestrutura? Tudo precisa ser feito no Brasil. Segurança pública, carência sobretudo na periferia. As pessoas estão com medo. Economia, essa inflação louca que está aí, está tirando o poder de compra das pessoas. E meio ambiente, claro. Como é que nós vamos crescer sem respeitar o meio ambiente? Então precisamos e devemos cuidar dessas pautas sempre. Tá, num ranqueamento, temos que ranquear. Infraestrutura, educação, meio ambiente, direitos humanos, agricultura e reforma agrária, economia e segurança pública. Qual que entraria como principal pauta para você, de mais urgente no momento? Educação. Educação, certo. Porque a educação, o que acontece? Né? As pessoas falam muito da saúde hoje, a saúde é importante porque as pessoas sentem na pele, porque a saúde não pode esperar. A educação, você vai ver o resultado da má gestão dela depois de anos, quando o estrago já foi feito. E hoje você tem que colocar em prática o Plano Nacional de Educação, que é o grande pacto que o Brasil fez pela educação e ninguém está dando bola para ele. Não dizem que para avançar o Brasil precisa melhorar a educação, investir em educação? E nós não estamos fazendo nada. A verdade é que o Brasil está tocando a educação. Nós não estamos planejando a educação. Cadê 50% do ensino integral? Está lá no Plano Nacional de Educação. Não estamos fazendo nada para isso. Outra questão, creches para crianças. 50% das crianças de 0 a 3 anos tinham que estar numa creche. Cadê? Ninguém está cumprindo isso e não acontece nada, é meta estabelecida na lei. E outra questão, o ensino profissionalizante. Problema sério, o desemprego é um problema? O emprego está com crise em todo mundo? Mas ele é muito maior quando você não tem a qualificação. Nossos jovens que sofrem muito já poderiam sair do ensino médio com uma profissão. É assim no mundo, é assim na Alemanha, é assim na Europa. E o Brasil, você para ter uma profissão, você fala para o jovem que ele tem que fazer uma faculdade. Só no Brasil que isso existe. Então, na verdade, você tem que pegar a educação e tratá-la com carinho.
tratá-la com cuidado, com profissionalismo, com gestão. E isso a classe política, os gestores devem ao Brasil. A educação tem sido extremamente negligenciada no nosso país, fazendo a coisa errada. Sem investir em educação, sem cuidar dela, como é que vamos ser um país de futuro? Muito bem, educação foi o ponto que o Paulo Roque elegeu como prioritário dentre as pautas que a gente colocou aqui. Paulo, vamos lá. Quais os mecanismos que alguém que está, por exemplo, num cargo de senador, na prática, efetivamente pode fazer para andar com a educação aqui no Brasil, para melhorar justamente esses pontos que você falou? 1 minuto e 20. Qual é a função primordial de um parlamentar? Qual a primeira função de um parlamentar? Fiscalizar. A lei existe e ele tem que fiscalizar o cumprimento da lei. Eu tenho que ser essa voz lá no Senado. Eu não vou dar trégua. Educação, educação, educação. Claro, não está na lei, não votamos, temos que chamar o gestor. Por que não está cumprindo? Está faltando recurso, então vamos tirar recurso do fundão eleitoral, vamos tirar recurso desse absurdo que é os gastos no parlamento de todo o Brasil, vamos botar na educação. A educação não pode esperar. É questão de futuro, de oportunidades para as futuras gerações. E nós estamos... Na verdade, o Brasil não planeja educação. O Brasil toca educação. Tocar não é gerir. Quando você gera educação, você está pensando em futuro. Eu sou professor e sei o quanto isso faz falta para o futuro do Brasil. Então, nesse sentido, é que eu devo dizer que eu vou estar no Senado fiscalizando. Questão da saúde, infraestrutura, vamos estar lá brigando dia após dia para levar a sociedade que ela não está falando sozinho. Tem alguém no parlamento que está preocupado com isso e cada dia mais pessoas vão falar dessas pautas prioritárias. Vamos falar agora sobre a pandemia. A gente sabe que nos últimos 2 anos o Brasil como um todo sofreu bastante com a pandemia. Muita gente morreu, muita gente perdeu familiares, amigos. E outro ponto que afetou muito no Brasil foi na economia. Muita gente perdeu seus empregos, diversos empresários tiveram que fechar suas portas, declarar falência por causa do necessário lockdown na época. Como você acha que um parlamentar, senador, ele pode agir na prática para poder ajudar a reverter essa situação que o Brasil ficou economicamente falando? Primeiramente, nós vamos aprender muito, estamos aprendendo muito com tudo que aconteceu na pandemia. Foi a primeira pandemia depois de mais de 100 anos, depois da gripe espanhola. O mundo não sabia como lidar. Então, muitas medidas que foram adotadas, que Deus nos livre de outra pandemia, mas quando vier outra pandemia, o mundo saberá cuidar muito melhor de uma pandemia. E nós temos aí, hoje ainda tivemos uma vacina em tempo recorde. Você já imaginou se não tivéssemos a vacina? Então temos que agradecer muito a ciência de ter tido eficiência na produção de vacinas para a população do mundo inteiro. E o Brasil hoje tem mais de 80% da população vacinada. Parabéns ao SUS por esse grande trabalho feito na gestão da saúde da pandemia. Agora, qual é o grande problema? Economia. As pessoas precisam de oportunidades, as empresas precisam gerar empregos. Então, o que você tem que fazer hoje? O Brasil tem que ser pensado para a geração de oportunidades para os jovens. Se nós não gerarmos oportunidades, como é que vamos fazer com o jovem? Ele vai continuar achando que a melhor saída para ele é uma passagem para ir para fora buscar uma oportunidade? Tem que ser aqui. O Brasil tem tudo por fazer. Tem infraestrutura, temos estradas, portos, ferrovias. Quanto investimento o Brasil precisa fazer em educação? Então nós temos que circular aqui e fazer o dever de casa para que, na verdade, não seja tão difícil gerar emprego no Brasil. O custo do Brasil é muito elevado, afasta o empresário da geração de emprego, de oportunidades. Agora a gente vai para o setor da educação, que você inclusive colocou como uma das grandes pautas aqui. No ano de 2021 foram alocados quase 130 bilhões só para a educação aqui no Brasil, com uma execução financeira de aproximadamente 118 bilhões. E esses valores foram obtidos pelo portal Siga Brasil, lá na parte do orçamento federal. Paulo, o problema, na verdade, aqui no Brasil é a falta de recursos para a educação ou é a má gestão deles? As duas coisas. Mas a gestão é muito ruim quando você tem um recurso e ele é mal gerido. E como é que você sugeriria fazer essa gestão dos recursos para a educação? Primeiramente com o profissionalismo, tirando o político de dentro da gestão da coisa pública. Qual que é o grande problema hoje? Infelizmente, ontem eu tive uma conversa com profissionais que cuidam da educação, que o tempo todo debatem a educação. A influência do político perniciosa, ela não deixa a educação
ela ser pensada no Brasil de uma forma profissional, para buscar eficiência e buscar os melhores resultados. Então você tem um recurso, mas esse recurso muitas vezes é extremamente mal usado. Ah, eu dei o recurso, mas como você deu o recurso? O Brasil tem um grave problema da qualidade do gasto público. E aí, mais uma vez, o Senado, com auxílio do Tribunal de Contas, pode sim ficar atento à má qualidade do gasto público no Brasil. Essa é uma pauta que eu vou estar sempre preocupado. O dinheiro que você retira da sociedade, você tem que ter muita responsabilidade como vai gerir esse dinheiro, como vai gastar esse dinheiro. Não é simplesmente falar, precisa de mais recursos. Agora, tem áreas que nós precisamos mais recursos mesmo. Como é que nós vamos dar ensino integral para as crianças com essas escolas aí extremamente obsoletas? Precisamos organizar, aumentar o espaço físico, porque não é mais o turno único, não é a escola de 2 turnos, você tem um ensino integral que vai precisar ocupar aquele espaço para um turno só. Então você precisa aumentar o espaço físico. Então você vai fazer isso como? Você precisa de dinheiro também. Ah, mas falta dinheiro. Mas sobra em outras áreas. Então a educação não é a prioridade. Esse dinheiro tem que estar na educação e o dinheiro que foi investido na educação tem que trazer os resultados que a sociedade espera dele. Vamos agora a uma pergunta meio polêmica. Aqui. A gente sabe que muitos dos candidatos se elegem pelo partido dele e nem sempre o candidato que está ali acredita naquilo que ele está falando, no partido que ele está defendendo. Tanto que há diversas mudanças depois que a pessoa vira mandatária. Considerando que um senador ele está ali para propor e revisar leis e normas aqui do Brasil, um senador, ao seu ponto de vista, uma pessoa que está no cargo de senador, ela deve levar em conta muito mais as alianças partidárias ou as convicções pessoais? Primeiramente, aquilo que é melhor para o Brasil. Então, se houver eventualmente um choque entre o que o partido pensa e eu penso que seja o melhor para o Brasil, vou sentar, vou conversar, vou exercer meu trabalho de convencimento, mas jamais eu vou votar contra a minha convicção daquilo que eu acredito que é melhor para o Brasil. Ah, porque o governo nós votamos contra ele. É oposição? Não. Não tem oposição ao Brasil. Você não pode pensar de uma maneira kamikaze de destruir o sonho brasileiro, de destruir aquilo que é importante para todo mundo. Não é porque há um governo eu vou ser contra ele porque eu não votei nesse governo. E como fica a sociedade que precisa dessas medidas? Se essas medidas forem importantes, eu tenho a obrigação moral de estar em sintonia com elas. Agora, se aquilo foge ao que eu acredito, eu não vou fazer uma votação para tirar foto, para ficar bem com A, B ou C, quando na verdade não é aquilo que eu acredito. Eu vou estar sempre lutando pelo que eu acredito. É comum a gente ouvir nas eleições que a gente precisa de mudança. Seja qual for o cargo que a pessoa está se candidatando ali, ela fala, o Brasil precisa de mudança, preciso mudar na educação, na saúde, enfim. A gente sempre ouve que é preciso fazer mudança. Vamos agora imaginar que você foi eleito a senador, você está prestes a assumir o cargo. Quais seriam os seus primeiros passos para efetivamente colocar essa mudança em prática? Primeira coisa que o Brasil não pode mais adiar é uma reforma tributária. Porque a reforma tributária você fala para o jovem, porque você fala para a geração de empregos, você fala para a geração de oportunidades. O Brasil é um país que ainda tributa faturamento. Faturamento não é lucro. Então, quando você fatura o faturamento, está lá o empresário lutando para ter o lucro dele. Ele não tem o lucro dele, mas ele já tem que dar uma parte para o fisco. Isso é, na verdade, um confisco, porque isso está desestimulando a geração de emprego. Significa que ele vai demorar muito mais tempo para ter viabilidade na sua atividade. O mundo que dá certo não faz isso. Você tem que tributar o lucro, tributa a renda. Outra questão, por que o imposto sobre o consumo é tão alto no Brasil? Você está vendo a questão dos combustíveis aí, toda essa discussão de ICMS. A média do mundo tem imposto sobre o consumo, mas é uma média de 20%. Aqui nós estamos falando de 40%, 50%. E quem mais paga? O pobre. Ele tira muito mais da renda dele, porque o mesmo pobre, o preço da gasolina é o mesmo para o pobre e para o rico. Então ele tira muito mais da renda dele para pagar o imposto sobre o consumo. Então quando você fala uma reforma tributária, você está falando para o jovem, para a geração de emprego, você está falando para o empreendedor, você está falando para o consumidor, você está falando por uma questão de justiça social, que não é justo você tirar tanta renda dos mais pobres, que pagam mais impostos no Brasil que os mais ricos. Mas é uma reforma que tem que ser feita
dessa forma, buscando realmente esses critérios, não essa reforma simplesmente para dar mais dinheiro aos estados para gastar. Muito bem, já estamos caminhando aqui para a finalização da nossa entrevista. E como última pergunta, Paulo, quais são as pautas e grupos e bandeiras que você atualmente defende? Porque atualmente você não é mandatário. Estamos aí, vocês estão trabalhando para isso, mas atualmente, quais são as pautas, os grupos, coisas que você defende atualmente? Primeiro, eu defendo o fim de todo e qualquer privilégio. Foro privilegiado. Sou absolutamente contra. 55 mil pessoas no Brasil, autoridades, têm foro privilegiado. Então, como é que você vai ter, por exemplo, amanhã, Deus livre guarde, alguém comete um crime aqui, vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Agora, 55 mil pessoas no Brasil, incluindo deputados, senadores, ministros, esses vão ser julgados por um foro superior. Ou, se é caso de deputado, para o Supremo Tribunal Federal. Não é república? A república não pode ter privilégios. Ah, mas eu não confio na justiça. Olha, então você não confia na justiça e deixa essa justiça julgar seu igual, o cidadão comum? Então, vamos melhorar a nossa justiça. Mas a justiça que existe tem que ser para todos. Então, primeiro, o fim do foro privilegiado. Segundo, o fim de todo privilégio que um mandatário tem no exercício do mandato. Por que ele tem direito a plano de saúde? Quem paga o plano de saúde de cada um que está nos ouvindo aqui? Não é o próprio trabalhador, não é o próprio empresário? Então por que você, o contribuinte, vai pagar o plano de saúde do parlamentar? Isso não existe. Quem paga o aluguel de quem está me ouvindo aqui? Não é o próprio trabalhador? Não é o próprio microempreendedor? Então, se ele paga o aluguel dele, por que o parlamentar não pode pagar o seu aluguel? Por que ele precisa de um auxílio moradia? Ah, mas isso não é tanto dinheiro. É dinheiro sim num país que o salário mínimo é pouco mais de R$1.000. É muito dinheiro sempre. Então você tem que botar a mão na consciência e respeitar para exercer um mandato com dignidade. Um mandato sem pompa. Mandato sério, mandato sem pompa. Sobretudo, um mandato que não envergonhe o mandatário, porque exercer um mandato no Brasil com tanta pompa, eu te falo com sinceridade, deve causar vergonha naquele que usufrui disso, que é tirado da miséria dos brasileiros. De brasileiros que não têm um mínimo. E outra questão, eu vou estar lá brigando o tempo todo para que o Brasil seja o país do empreendedor. Mas o empreendedor com responsabilidade, que respeite o meio ambiente, mas que o Estado respeite ele também, para que ele possa gerar empregos e não seja penalizado na geração de empregos. Muito bem, encerramos aqui nossa entrevista. Foi tranquilo? Excelente, você está de parabéns. Já a TV Globo vai estar te contratando. Olha só, tá Globo certo? Nós aqui que sugerimos, e você pode ter certeza, foi o maior acerto da nossa pré-campanha até agora. Foi isso. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Um abraço, segue a gente aí, compartilha esse vídeo o máximo que você puder para os seus amigos e para todos aqueles aí que querem voltar de maneira consciente. E nos acompanha aqui nas mídias sociais, no @PauloRocaOficial, no Instagram, no Facebook. Tá certo? Acompanhe, mande sua mensagem e vamos aí nessa jornada. É isso aí, pessoal. Obrigada. E você pode ter certeza, foi o maior acerto da nossa pré-campanha até agora. Foi isso. A Globo, a Record estão me perdendo. Então, que fique registrado.